Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta com o nosso Boca de Urna. No encontro anterior nós falamos acerca do registro de candidatura e podemos falar um pouquinho desse processo eleitoral que vai acabar levando até a escolha do candidato. Hoje nós vamos falar de um tema muito atual, e aliás eu diria atual e recorrente, pesquisas eleitorais. Você é daquele que não acredita nas pesquisas eleitorais? Ou você é daquele que vota segundo as pesquisas eleitorais? Dúvidas em direito eleitoral? Vem comigo. Olá pessoal, tudo bom? Voltamos com o nosso Boca de Urna. E nesse nosso quarto encontro vamos falar de um tema super relevante, as pesquisas eleitorais. Acredito que todos vocês já tenham ouvido falar coisas tais como, olha, eu não acredito em pesquisa eleitoral, mas por quê? Porque eu nunca fui entrevistado. Nunca ouviram falar disso, não? Ou então, olha, eu ia votar em fulano, mas Cicrano está melhor nas pesquisas, eu vou votar nele, porque eu não quero perder meu voto. Já ouvi falar isso também. Então, aliás, eu já ouvi falar uma pessoa, né, falando para mim que ia votar em determinado candidato a governo que tinha uns olhos verdes, então a gente ouve de tudo. Nós ouvimos também, lemos muitas críticas ao próprio desenvolvimento político do cidadão brasileiro. Porque para a grande maioria da população, infelizmente, a política só é citada e mesmo assim a contragosto em época de eleições. Quem mora em certas cidades do interior sabe que no ano de eleições municipais só se fala nisso, mas nos outros anos quase não se toca no assunto política. As pesquisas eleitorais acabam sendo um instrumento muito poderoso de divulgação, porque inicialmente todos têm direito à informação e um direito constitucionalmente protegido. Segundo, porque a realidade é que essas pesquisas influenciam a sociedade como um todo. E é sobre esse assunto que nós desenvolveremos o encontro de hoje, mas hoje nós vamos começar exatamente pela reportagem, para completar o nosso mural. E hoje nós trazemos uma informação, aqui já posta no mural, de que uma pesquisa divulgada recentemente mexeu inclusive com o mercado. Algumas ações de empresas estatais acabaram subindo, a bolsa acabou subindo com a divulgação das pesquisas. Então os senhores observam que instrumento poderoso se tem em mãos. Para se evitar que a pesquisa seja utilizada de forma fraudulenta, e diga-se de passagem, a utilização de pesquisa fraudulenta é crime tipificado na Lei 9.504, é que se tem todo um conjunto de requisitos para a divulgação dessas pesquisas. Mas como assim? Nós devemos raciocinar que a pesquisa eleitoral ela deve ser feita de acordo com dados técnicos. Então não se faz apenas uma pesquisa questionando a um e a outro em quem se vai votar e depois se faz um apanhado da quantidade de pessoas que responderam. Não é isso. Nós temos inicialmente a necessidade de se ter um desenvolvimento técnico da pesquisa, indicando em que área se fez essa pesquisa, qual foi o período, a faixa etária, entre outras informações, sem, no entanto, identificar o entrevistado. Lembrem-se que o entrevistado não pode ser identificado porque o voto no direito brasileiro é secreto. Então, se você permitisse, numa reportagem, por exemplo, né, se filmar o sujeito fazendo respondendo a pesquisa e dizendo em que vai votar, nós teríamos claramente uma burla ao próprio voto secreto, que é tão importante que no direito brasileiro foi alçado a característica de cláusula pétrea. Como é que se traz a divulgação das pesquisas? O seguinte, primeiro, há necessidade da empresa que fez a pesquisa se cadastrar junto à Justiça Eleitoral. Esse cadastramento hoje é completamente eletrônico.
ela se cadastra e a cada nova pesquisa ela vai registrar no sistema eletrônico na Justiça Eleitoral, se for eleição presidencial perante o Tribunal Superior Eleitoral, se forem eleições gerais, ou melhor, federais e estaduais, eu estou falando senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores, o registro é feito perante o Tribunal Regional Eleitoral, e se nós estamos falando de eleições municipais, o registro já será feito perante o juiz eleitoral. Bem, uma vez registrado perante a Justiça Eleitoral esse conjunto de requisitos indicados, dentre eles o formulário utilizado, e aliás, depois do dia 10 de julho, o formulário deve conter todos os candidatos ao cargo para o qual se faz a pesquisa. Então, se tem o formulário utilizado, se tem quem contratou, o valor e a origem dos recursos. Mas peraí, João, e se ninguém tiver contratado? Se ninguém tiver contratado, o Tribunal Superior Eleitoral entende que quem fez a pesquisa deve pelo menos registrar qual seria o seu valor de mercado. Porque ninguém contratou, mas ela tem um valor de mercado. Isso deve ser registrado perante a Justiça Eleitoral. Vale ressaltar que depois de tudo isso, a pesquisa ela só poderá ser divulgada no prazo de 5 dias do registro. Então, houve o registro eletrônico, no prazo de 5 dias nós temos a divulgação da pesquisa. Lógico que se os partidos, coligações e candidatos assim entenderem, eles poderão ter acesso aos dados utilizados para se chegar à conclusão da pesquisa. Isso fica disponível para eles, em relação aos documentos apresentados à Justiça Eleitoral, como eles podem solicitar à Justiça Eleitoral que determine a quem fez a pesquisa as informações complementares, se assim entenderem necessário. É possível até mesmo impugnar o registro da pesquisa, mas impugnado o registro da pesquisa, ainda assim a pesquisa pode ser publicada no prazo de 5 dias, a não ser se a Justiça Eleitoral tenha decidido por prolatar alguma decisão liminar que impeça essa divulgação. Mas normalmente a divulgação ocorrerá ainda que exista a impugnação. Outro ponto. O registro, ele só é obrigatório se houver a divulgação da pesquisa. Se a pesquisa não for divulgada, se a pesquisa for utilizada apenas internamente para conhecimento dos partidos e coligações, não há necessidade do registro. Até a eleição anterior, o Tribunal Superior Eleitoral trazia que era possível a divulgação de enquetes. Enquetes essas que se diferenciavam das pesquisas, porque as enquetes não se utilizavam de procedimentos técnicos para se chegar a tais resultados. E o TSE entendia que essas enquetes poderiam ser divulgadas sem o registro, desde que se informasse que não havia qualquer teor científico naquela enquete. Nas eleições de 2014, até mesmo as enquetes foram proibidas de serem divulgadas sem que se tenha o efetivo registro. E para se ter o registro, já não é mais enquete, é pesquisa. Então, as enquetes hoje, mesmo sem um rigor científico, não podem mais ser divulgadas, tá? Então, meus amigos, quem gostou, compartilha. Também, quem tiver alguma dúvida sobre esses assuntos aqui tratados, estou à disposição de todos vocês, seja lá no Facebook, seja no Twitter, onde os senhores podem me encontrar com o nome Prof. J. Paulo ou João Paulo Oliveira, tá certo? Um grande abraço a todos.